aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Pai, é isso que eu te peço, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Dê uma aniversário de palmas para o Senhor Jesus. Amém, para o Senhor Jesus. Amém. Podem tomar seu assento. Irmãos, eu já gostaria de começar contando o primeiro testemunho do ano. Há alguns dias eu estava sentindo bastante dor na coluna, principalmente domingo e segunda, fiquei sentindo muita dor na coluna, uma dor que nem o médico estava tirando. E ontem, à noite, quando eu vim antes do culto, só quando eu cheguei em casa foi que eu me dei conta que minha coluna já não estava mais doente. E hoje também passei o dia todo sem sentir dor nenhuma. Então eu glorifico ao Senhor porque nós temos que, de fato, Deus ele está presente e está fazendo a sua obra acontecer. Amém? A lição de hoje, o tema de hoje é o segundo dia, é que diz assim: no momento do caos, onde Deus está? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no texto de Marcos, capítulo 4. Aqui na revista está Marcos 4, 38, no primeiro versículo, porém nós vamos ler Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Amém? A partir do verso 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, aqui na revista diz o seguinte, nessa parte de meditação diz assim: não há dúvidas de que as tempestades da vida sempre são violentas, imprevisíveis e fogem ao nosso controle. Assim, o que se requer de cada um de nós, entre outros, é comportamento espiritual ou prudente na hora em que formos assaltados por elas. Da experiência dos discípulos do Mar da Galileia, Deus nos ensina por meio da análise das 3 perguntas, 2 dos discípulos e uma de Cristo, que aparecem nos versos 38 a 41. O que exatamente devemos pensar, falar e fazer quando estivermos em meio ao caos da vida? Então, o que a gente vai aprender hoje? Nós sabemos que nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Nós passamos também por tempestades. O que o Senhor espera de nós quando passamos por um problema, por uma adversidade? O Senhor, com certeza, Ele espera de nós que tenhamos a maneira de pensar, falar e fazer de acordo com a sua palavra. Amém? Primeiro, o que Deus faz
ou onde ele está no momento do caos. Marcos escreveu que depois de ensinar as multidões, Jesus Cristo decidiu ir à outra margem do lago de Genezaré e deu ordens aos discípulos para tomarem a embarcação. Mas assim que avançaram o mar adentro, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, nessa hora de desespero, os discípulos questionam a Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? O que a gente aprende nessa história? O Senhor Jesus, após um longo dia trabalhando, pregando o Evangelho a multidões, no final da tarde, chama os discípulos para pegarem o barco e atravessarem o lago da Galileia. E no decorrer daquela viagem, imagina, uma viagem de cerca de 10 quilômetros, Jesus, cansado do seu longo dia trabalhando, dorme, e os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Me chama a atenção alguns detalhes. Primeiro, Jesus, por que será que Jesus estava dormindo? Né? A revista diz assim: o que Deus faz ou onde Ele está no momento do caos. Jesus, Ele não era 50% Deus e 50% homem. Jesus, Ele era 100% Deus e 100% homem. E na sua humanidade, Ele também sentiu cansaço, sono, sede, fome, também chorou. Jesus também enfrentou as mesmas tentações que nós, e não caiu em nenhuma delas. Contudo, não é de admirar que após um dia exaustivo, ensinando, pregando a multidões, o Senhor tenha se cansado e adormecido no interior do barco. O curioso é que, imagina, estava caindo uma tempestade, e mesmo assim Jesus estava dormindo. Acontece que não era uma tempestade tamanha para tirar o sono de Jesus. Mesmo passando por um problema, mesmo passando por um temporal, o Senhor Jesus, Ele conseguia dormir, Ele conseguia descansar. Nós, muitas das vezes, quando enfrentamos um problema que sabemos que é fácil, a gente consegue dormir numa boa. Nós pensamos: não tem problema, eu sei o que eu posso fazer para resolver isso, e descansamos tranquilamente. Mas quando enfrentamos um problema difícil, que não sabemos o que fazer, isso tira o nosso sono, nos deixa preocupados, tira a nossa paz e pode até nos dar dor de cabeça. Mas Jesus estava ali diante de uma situação a qual ele estava tranquilo. Jesus conseguia dormir porque ele estava descansando em Deus, porque a sua confiança era plena no Pai, de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Na atual situação, não era uma chuvinha qualquer, era um grande temporal de vento, uma imensa tempestade turbulenta, um bravo mar devorador, com ondas nocauteadoras. E ainda assim, o Senhor Jesus, no interior do barco, Ele conseguia descansar. Ele sabia e tinha um reconhecimento que não há impossível para Deus. E Ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Próximo parágrafo. De fato, não sabemos lidar com o silêncio de Deus quando as coisas ruins da vida nos atingem, como doença, desemprego, problemas no casamento ou família, calamidades, exemplo, enchentes, terremotos, pandemia, má gestão governamental, entre outras. Marcos escreveu que quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas, a ponto de ir a pique, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Este não destaca o lado humano de Jesus. Este fato destaca o lado humano de Jesus, porque depois de um dia exaustivo, atendendo as multidões, sentiu cansaço e dormiu. Mas será que isso significa indiferença na hora em que seus filhos
mais precisam de socorro? Será que Jesus ele dormiu simplesmente porque não se importava com seus filhos? Eu vejo que o fato de Jesus dormir era simplesmente a questão da confiança. Mesmo ele sendo Deus, ele dormiu descansando em Deus. Mesmo ele sendo também o Pai, ele descansou tendo a sua confiança no Pai. Aqueles problemas que vieram não eram problemas que estavam abatendo. Agora os discípulos, nós sabemos que entre eles havia pescadores. Ou seja, se havia pescadores, quer dizer o quê? Que eles tinham experiência. Tinham experiência com barco, tinham experiência com pesca, seja no rio, no lago ou em alto mar. Eles tinham experiência com o mar. Eles sabiam a hora certa de erguer as velas, de remar, de direcionar o timão. Eles sabiam. E eles estavam, eu imagino eu, dando de tudo ali naquela situação, enfrentando aquela tempestade. Só que o seu maior problema foi que os discípulos confiaram na força do seu próprio braço. Eles tentaram alcançar até onde eles podiam, até eles se darem conta do que eles realmente estavam enfrentando, até eles perceberem que não era uma chuvinha de vento. O mar varria o barco, as ondas os arremessavam de um lado para o outro, a tempestade era descomunal. Assim começa o maior erro dos discípulos naquele momento, diante daquela tempestade. Eles colocaram o seu temor na tempestade. Eles ficaram com medo da tempestade destruir eles, do mar engolir eles. Eles duvidaram. Em vez de colocar a sua fé no Senhor, em Jesus, no Criador dos céus e da terra, estavam colocando a sua fé nos problemas. Como nós temos sido no nosso dia a dia? Qual a atitude que nós estamos tendo diante dos problemas, diante das adversidades? Qual a atitude que estamos tendo diante dessa pandemia que estamos enfrentando? Será que estamos se lembrando do Senhor? Será que o nosso temor permanece em Deus? Ou será que nós estamos temendo a pandemia? Será que estamos temendo tantos problemas que acontecem à nossa volta? Foi o erro que os discípulos tiveram naquele momento. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter a certeza de que Ele continua do nosso lado. Uma coisa que a gente precisa entender: naquela situação, o barco representa a igreja, Jesus representa Deus, os discípulos representam nós, e a tempestade representa os maiores problemas da nossa vida. E nisso eu faço uma pergunta para vocês: naquele momento, aonde Jesus estava? No barco. Estava dormindo, estava no barco. E os discípulos, aonde eles estavam? Estavam no barco. O que mais me chama a atenção é que mesmo vindo uma grande tempestade, mesmo eles estando com tanto medo, mas Jesus não saiu do lado deles. E se a igreja somos nós, o seu barco é a igreja, o que isso significa? Nós, como igreja, estamos aqui no barco. Estamos recebendo tempestade. Está vindo um grande temporal, uma tempestade turbulenta, ondas que nos atingem, arremessando de um lado para o outro, o mar que está diante de nós, querendo nos engolir. E Jesus, aonde está no meio de tudo isso? Está conosco, está do nosso lado. Ele não nos deixou desamparados, Ele não nos deixou de lado diante de tantos problemas que temos enfrentado no nosso dia a dia. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos ter a mesma atitude que os discípulos tiveram. Os discípulos, eles erraram uma vez naquela situação. Eles cometeram um erro. Eles duvidaram. Eles foram até o Senhor e disseram: Mestre, não se importa que pereçamos.
Acontece que nós tomamos esse mesmo erro, não só uma como eles, mas várias vezes, em tantas e tantas tempestades que enfrentamos, e a nossa tendência muitas das vezes é pensar: será que Deus esqueceu de nós? Aonde Deus está? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor esqueceu de mim? Sendo que Ele continua ali presente, só esperando uma atitude nossa. Ele continua presente. Em vez de temer aquele que até o vento e as ondas lhe obedecem, nós estamos temerosos, permitindo os problemas da vida tirar nosso sono, temendo que a pandemia venha nos engolir. Isso que eu acabei de ler foi uma anotação minha, tá? É isso que a gente está fazendo. A gente precisa voltar nossos olhos para o Senhor Jesus. Nós precisamos tirar nosso temor do problema que está querendo nos destruir e colocar o nosso temor naquele que tem o poder sobre os céus e a terra, naquele que continua do nosso lado, naquele que não saiu do meio da igreja, naquele que até os ventos e as ondas lhe obedecem. É nele que devemos colocar o nosso temor. É no Senhor Jesus. Tópico 2. Como Deus espera que reajamos em meio ao caos da vida. Marcos escreveu que no deserto os discípulos despertaram Jesus e na mesma hora ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Mas em seguida, o mestre também repreendeu os discípulos com a seguinte pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Outras versões das Escrituras trazem: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Com essa repreensão, o Senhor está dizendo como quer que reajamos na hora das tempestades ou do caos da vida. Eu enxergo aqui uma chamada de fé, como se o Senhor estivesse dando a gente um puxãozinho de orelha, chamando a nossa atenção. É preciso ter fé. Nós estamos passando por grandes problemas que nos rodeiam. É preciso ter fé. É preciso confiar no Senhor. É preciso colocar o nosso temor em Deus e não nos problemas. O medo é o irmão gêmeo da dúvida, e esta, por sua vez, é a genitora da incredulidade. Deus quer que rechacemos o medo na hora da provação ou tribulação. Fazemos isso tirando os olhos da tempestade e focando-nos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para Jairo, na hora mais difícil da sua vida, Jesus Cristo disse: pare de temer e continue crendo. Confiar em Deus nas horas difíceis da vida é o maior desafio do verdadeiro crente. Olha que interessante que Jesus disse para Jairo: pare de temer e continue crendo. Pare de temer o seu problema. Pare de temer a tempestade. Pare de temer o temporal e continua crendo. Então somente continua crendo. Então, o que o Senhor espera de nós durante o caos? Nós já ouvimos que durante o caos, aonde Deus está? Onde Jesus está? Jesus está em plena confiança. Jesus está descansando, porque Ele sabe que vai dar tudo certo. E o que Deus espera de nós? Ele espera algumas atitudes da nossa parte diante dos problemas da vida. Um deles é que sigamos o exemplo de Jesus, que sigamos o exemplo de descansar em Deus, que sigamos o exemplo de ter fé, confiança no Pai. Vamos imaginar uma situação. Quando nós saímos para dormir fora de casa, na casa de um parente ou num acampamento, por exemplo, muitas das vezes
se torna algo desconfortável. Não é a mesma coisa do que dormir na nossa própria cama. Às vezes bate uma preocupação, ou não demoramos para pegar no sono, ou no dia seguinte acordamos sentindo que não descansamos direito. Mas e um bebê? Em qualquer lugar que ele estiver, consegue dormir profundamente no colo dos pais, porque o bebê confia no seu pai e na sua mãe. No nosso caso, muitas das vezes as preocupações elas nos atrapalham, mas nós precisamos ter confiança. Nós precisamos saber que o poder de Deus que servimos é maior do que o poder destruidor que enfrentamos. E o poder de Deus que servimos está ao nosso lado, está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há impossíveis para Deus. Nós podemos depositar nossa fé e a nossa confiança nele. Nós podemos descansar no Senhor e ter paz nele. Ele é aquele que nos dá paz, que excede todo entendimento. Outra coisa que o Senhor espera de nós é que tenhamos fé, sem duvidar do seu poder e da sua vontade. O Senhor, Ele espera de nós atitude. Os discípulos, por mais falta de fé que tiveram, mas eles tiveram uma atitude boa naquela situação. Eles foram até o Senhor Jesus. E Deus, Ele espera isso de nós, que durante a tempestade a gente vá até Ele. Espera que clamemos a Ele com humildade. Espera que nós confiemos nele e o busquemos de todo o nosso coração. É isso que nós precisamos fazer. Tópico 3. No caos, temos a oportunidade de conhecer a Deus um pouco mais. Diante da poderosa reação do Senhor Jesus, que fez a fúria dos elementos, o vento e as ondas cessarem imediatamente, os discípulos exclamaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O espanto deles se deu porque o vento aquietou-se, fez-se grande bonança. Foi um milagre instantâneo, e agora eles estão possuídos de grande temor. Mas não é um medo ruim, e sim um temor reverente, porque Deus estava ali com eles no barco. A terceira pergunta, contida na experiência dos discípulos, fez com que eles percebessem que Jesus não era mero operador de milagres, mas o Messias de Deus, aquele que deu a voz ou palavra de comando na obra criadora: haja luz. Mais tarde, João disse o seguinte dele: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deste modo, as tempestades da vida não fogem ao controle soberano de Deus. E quando ele permite algo ou situação sobre a qual não temos controle, como ocorreu com Jó, e porque ele deseja nos ensinar uma lição nova e revelar-se a nós de maneira diferente. Durante a tempestade, nós temos uma oportunidade de conhecer mais a Deus. Conhecer como? Da maneira que nós vemos o Senhor operando em nossa vida, da maneira que nós vemos o Senhor operando na situação. Nós podemos conhecer o seu grande poder, nós podemos conhecer o seu amor, a sua bondade, e nós podemos conhecer mais do que aquilo que Ele faz por nós, como cura, como libertação, a sua salvação, que Ele é o Messias. Porque o Senhor, Ele realiza milagres ainda hoje. Como eu contei o milagre que eu fui curado da dor da coluna ontem. E todos nós queremos receber uma bênção do Senhor. Mas Deus, Ele não realiza milagres tão somente para o nosso próprio prazer, mas realiza milagres para que o Pai seja glorificado na vida, e para que haja salvação. Para que venhamos crer na mensagem que está sendo pregada do Evangelho. Se o Senhor Jesus, Ele acabou aquela tempestade, tinha um grande propósito.
não era só de gerar bonança para os discípulos naquele momento, mas de mostrar o seu poder, para que através desse poder as pessoas venham crer que de fato Ele é o Filho de Deus, que de fato Ele foi enviado por Deus por nós, que de fato Ele tem poder para nos salvar. Portanto, além das tempestades da vida serem temporárias, seus efeitos destruidores não são vistos na vida daqueles que fundamentam suas atitudes na obediência à vontade de Deus descrita em sua palavra. Outra coisa, o episódio revela que, mesmo estando perto de Jesus, pois ele estava dentro do barco, ou sem fazer nada de errado como Jó, ainda assim estamos sujeitos a enfrentar lutas de todo tipo. Mas isso não quer dizer que Deus estará alheio ou que não irá nos socorrer quando clamarmos. As tempestades da vida levam igual o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Assim, eu me lembro de um texto que diz: no mundo sofrereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos sim aflições para viver. Não é porque aceitamos Jesus, não é porque fazemos parte de uma igreja que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Nós estamos no mundo e nós somos pecadores. Por isso há consequências do pecado sobre a nossa vida. Há problemas para enfrentarmos. Há tempestades que virão para nos abater. Há mares tenebrosos que virão para nos afundar. Mas e aí? O que nós vamos fazer diante disso? O que nós estamos fazendo diante dessa pandemia e o que nós vamos fazer nesse ano de 2021? Será que vamos continuar temendo a tempestade? Ou será que eu vou reconhecer, não, meu Deus é maior do que esse problema? O Deus que está comigo, que não me desamparou, que continua do meu lado, o poder dele é maior do que esse poder que quer me destruir. O Senhor, ele continua no barco conosco, irmãos. Amém? Eu gostaria de que a gente lesse aqui essas perguntas para reflexão. Primeiro, que tipo de coisas ruins atinge todo mundo o tempo todo? Deus está alheio a isso? Então eu gostaria que vocês me ajudassem. Vamos pensar nessa primeira pergunta: que tipo de coisas ruins atinge todo mundo? Que tipo de coisas atinge a todos nós? Doenças? Fome, miséria. Fraqueza espiritual. E tantos outros problemas. Nós temos problemas incomuns. É algo que todos nós estamos sujeitos a isso. Como essa grande pandemia que afetou o mundo todo e a todos nós também. É algo que nós temos em comum. Mas será que Deus ele está alheio a isso? De fato não. O Senhor ele continua conosco. Deus ele não é um Deus que quando criou o mundo simplesmente deu corda para girar como se fosse um relógio e deixou ele lá girando e saiu e foi embora. O Senhor ele criou o mundo, colocou o mundo para girar, vamos dizer assim, e ele continua presente no mundo. Aleluia. E assim como ele continua presente em todas as nossas vidas. Aleluia. Próxima pergunta: como Deus espera que reajamos na hora do caos? O que vocês acham? Fé e confiança nele. Fé e confiança nele. Clamar, orar. O Senhor ele espera de nós uma atitude. Ele não espera de nós que simplesmente fiquemos parados esperando que Ele venha e faça alguma coisa. Ele faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é justamente o que foi dito: clamar, orar, ter fé, ter confiança no Senhor, colocar o nosso temor nele. Terceira pergunta: o que fica quando Deus interfere na hora do caos e nos dá livramento?
que fica, nós vemos no final do texto, quando os discípulos perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que fica é nós vemos o seu grande poder agindo sobre nossas vidas, a ponto de podermos falar: quem é este que até a pandemia lhe obedece? Quem é esse que a morte lhe obedece? É ter gratidão ao que Ele faz e o que Ele continua fazendo por nós. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o Senhor, Ele continua conosco, Ele continua do nosso lado, e nós podemos confiar nele, nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança em Deus pode ser como os montes de Sião, que nunca se abalam. Sião é uma região onde tem vários montes rochosos em sua volta, e quando bate um vento forte, quando cai uma tempestade, os montes não são abalados por terem as suas estruturas rochosas. E assim deve ser a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nós devemos estar alicerçados na rocha, que é Cristo, para quando vir o vento, para quando vir a tempestade, para quando vir a chuva, não sermos abalados. Só que para isso acontecer, nós precisamos nos alicerçar nele, porque se não buscarmos esse alicerce, que é a palavra de Deus, se não buscarmos esse alicerce, que é o compromisso com a oração, nada vai mudar. A gente vai continuar sendo abalado, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar perdendo noites de sono, nós vamos continuar preocupados por conta dos problemas que vêm para nos abater. Então nós precisamos parar para pensar. Eu gostei muito de algo que eu ouvi ontem. A pessoa que eu fui o ano passado, esse ano eu preciso ser uma pessoa melhor. É exatamente isso. Nós precisamos parar para pensar como eu tenho agido diante dos problemas que eu tenho enfrentado, como tem sido o meu pensamento, qual tem sido a minha atitude, o que eu tenho falado e o que eu posso fazer para começar a pensar, falar e agir de uma forma biblicamente. Sabe, eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante sobre finanças. Quando alguém diz assim, alguém quer conquistar algo, mas diz assim: eu não consigo. Quando a pessoa fala eu não consigo, o seu cérebro ele se fecha para aquilo e a pessoa já não consegue nada. Mas se mudar a maneira de falar, e ela está vendo que ela não está conseguindo, mas ela pensa: o que eu posso fazer para conseguir isso? Então o cérebro automaticamente começa a procurar escolhas, situações para que ele consiga conquistar aquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos trazer isso para a nossa vida com Cristo. Se a gente pensar: eu não consigo ter uma vida de santidade, eu não consigo buscar um arrependimento, eu não consigo confiar no Senhor plenamente, eu não consigo aumentar minha fé. Se a gente ter esse pensamento, de fato o nosso cérebro vai se fechar para isso e não vamos conseguir mesmo. Mas se começarmos a pensar diferente: o que eu posso fazer para conseguir? O que eu posso fazer para ter mais fé? O que eu posso fazer para confiar mais no Senhor? O que eu posso fazer para temer mais a Ele? O nosso cérebro vai começar a procurar caminhos para isso. E com certeza são caminhos que o Espírito Santo vai nos mostrar, que o Espírito Santo vai direcionar a cada um de nós. Amém? Então aqui nós aprendemos o que nós podemos fazer durante o caos. Aonde Deus está durante o caos? Ele está conosco. E o que nós podemos fazer durante o caos? Podemos confiar, podemos crer, podemos buscar de todo o nosso coração, podemos clamar a Ele, tendo a certeza de que Ele está ali para nos ouvir, para nos responder,
para cuidar de nós, para atender às nossas necessidades, porque o Senhor não nos deixou desamparados. Glória a Deus. É isso que nós podemos fazer. Amém? Então eu creio assim que o que eu falei hoje talvez foi muito repetitivo em algumas coisas, mas eu gosto quando tem a gente fala assim com algo, com uma repetição, porque frisa bem o que nós precisamos entender sobre o assunto. E a partir do momento que nós entendemos isso, eu tenho certeza que esse ano de 2021 vai ser diferente. O mês de fevereiro vai ser diferente. O que não aconteceu no ano passado, que tanto esperava, esse ano vai acontecer. Aquilo que pedimos em oração, nós vamos ver o Senhor respondendo. O que nós almejamos, buscamos, esperamos, nós vamos conquistar no Senhor. Porque Ele continua no barco conosco. Ele não nos deixou sozinhos durante a tempestade. E o melhor, talvez o Senhor Jesus, Ele esteja lá, no meio da tempestade, andando sobre as águas, e dizendo para nós: vem. Ele quer de nós um passo de fé. Sair daquela rotina que estamos tão acostumados. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar ainda mais o meu relacionamento com o Senhor esse ano? O que eu posso fazer diferente? Será que eu posso acordar mais cedo para orar? Será que eu posso ir dormir um pouquinho mais tarde para orar? Será que eu posso colocar o meu celular para despertar às 3 da manhã para fazer uma oração de 1 minuto? Qualquer coisa. Eu preciso ter uma atitude diferente. O que eu posso fazer para conseguir ler mais a Bíblia? Será que eu posso colocar meu celular para despertar em alguns horários do dia, para eu lembrar de ler pelo menos um versículo? O que eu posso fazer em relação à fé, em relação à confiança? Vamos nos perguntar a nós mesmos isso. Vamos entregar para Deus aquilo que Ele tanto quer receber de nós. Uma atitude. Amém? Assim eu glorifico a Deus, agradeço a minha oportunidade. Passo o microfone e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Palavra maravilhosa nesta noite, palavra que falou muito comigo, amém? E eu peço que os irmãos, aquele que puder, se coloquem de joelho, vamos clamar ao Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, neste momento, Senhor, estamos, Pai, no meio da presença, Deus, de joelho prostrado, Senhor amado, para te agradecer por mais este dia, Senhor. Deus, neste momento, Senhor, queremos te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes temos desconfiado, temos duvidado do teu amor para as nossas vidas. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que não venhamos, Pai amado, emprestar nossos ouvidos, Pai amado, para conversas, Pai. Oh, Senhor, para murmurações, Pai. Oh, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que não venhamos, Pai amado, blasfemar, Senhor, com o teu Espírito Santo. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, bom perdoa em nossas vidas. Oh, Deus, queremos te dar graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Deus, eu já quero, Senhor amado, apresentar, Senhor, esse mês, Senhor amado, de fevereiro em tuas mãos. Ou o segundo dia, Senhor amado, simbolizado no mês de fevereiro. Deus, que venha ser um mês abençoado. Deus, que venhamos para amado contar, Senhor, testemunho, Senhor, termo, Senhor, nessa campanha. Que venhamos para amado contar, Senhor, testemunho. Ou, Senhor, o Senhor será glorificado. Deus, cremos para amado o teu poder. Cremos para a tua palavra. Cremos para amado em tudo, Senhor, amado, que foi entoado aqui nesta noite, Senhor. Deus, assim, Senhor, já quero te agradecer. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. E as palmas ao nome do Senhor. Amém, gente. A evangelista Vanessa vai estar fazendo o momento da oferta. Amém? E, irmãos, todo ano a gente fazemos um propósito com o Senhor. A gente, no dia, a gente fica assim, alto. E ontem eu não fiz porque eu não tinha conversado com a pastora Elisângela. Ela me respondeu durante a madrugada. E ela falou que eu poderia fazer aquilo que eu sentisse no coração. E nós vamos fazer. Amém? Amanhã a gente vamos ficar sem mexer na internet. Amém? Irmãos, sem internet amanhã. Irmãos, nós vamos estar lendo aqui o Salmo 127, no capítulo, o versículo 1 e 2 somente. Diz assim, vou ler para a gente não perder tempo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Somente daqui, irmãos. Se eu tivesse a oportunidade de ministrar todos os dias ofertas, eu falaria todos os dias essa palavra. Porque ela fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que a edificam. E no dia que a pastora Elisângela falou aqui que dízimo e oferta não é critério de salvação, eu falei assim, Jesus, eu fiquei um pouco preocupada, porque Deus ele não é fiel a mim, né? Ele não é fiel a mim, ele não é fiel a você. Deus ele é fiel à sua palavra. E lá em Malaquias a gente já sabe, está calejado de ouvir, mas a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E se nós continuamos escutando essa palavra, é porque alguma coisa tem de errado. E o Senhor fala assim, trazei os dízimos e as ofertas. É para a manutenção da casa do Senhor, mas depois ele fala assim, fazei prova de mim. E eu glorifico a Deus por essa palavra. Eu falei assim uma vez, que toda vez que eu viesse aqui à frente, eu teria um testemunho para contar. Mas eu já não vou contar não, irmãos. Eu tenho vários, para honra e glória do Senhor. Mas quando a gente é fiel a Deus, a gente não tem tudo que a gente quer. Mas a gente tem tudo que a gente precisa. E a gente só vem agradecer. Eu tenho certeza que ninguém está passando fome, ninguém está passando necessidade. E quando o Senhor fala assim, se o Senhor não edificar a casa, então eu penso assim, é o Senhor ministrando no meu coração. Quem edifica é Deus, quem abre a porta é Deus, quem dá saúde é Deus, quem está lá no seu trabalho com você é Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que o inimigo se levanta lá no seu serviço e Deus continua cuidando de você lá, porque foi Ele que abriu a porta. E é egoísmo da nossa parte a gente não entregar para Ele o que pertence a Ele, porque é para este lugar, não é para pastor, não é para fulano, é para ciclano. Eu posso dizer isso porque eu estou com a Dorinha ali no caderno e a gente tem ciência para onde vai esse valor. Só que a gente não está aqui nem para saber isso, mas é para manutenção da obra. O Senhor só fala trazer e fazer prova de mim. Eu tenho vivido milagres a cada dia. Às vezes eu fico ansiosa por algumas coisas, que eu quero fazer algumas coisas, eu quero
O Senhor já nos diz, Pai, que o Senhor está conosco. E eu quero colocar, Pai querido, Pai amado, nas suas mãos, a cada vida aqui encontrada. Pai, a cada lar aqui, a cada família aqui, Pai. Que o Senhor venha contemplar o lar dos meus irmãos, seja com cada um. Toma, Pai querido, Pai amado, a Diana nas suas mãos. Toma a Mônica nas suas mãos, seja com as suas filhas. Pai, toma meus irmãos que te se faz presente. Senhor, nas suas mãos, toma os sonhos e os projetos. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque hoje, Senhor, nós tivemos a certeza que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Senhor, nós vamos sair para os nossos lares. Nos leve em paz. Senhor, seja conosco. Nos dê a noite do justo. Pai, e que nós podemos cantar o hino da vitória. Toma a vida dos nossos pastores. Toma a vida da pastora Elisângela. Toma a vida do pastor Marcos nas tuas mãos. E seja com cada um de nós. É o que eu te peço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Levante as suas mãos em forma de receber. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que crêem, diz